Você consegue fixar aí? O Espírito consegue pôr aqui até Deus duvida. Boa noite a todos. É sempre um prazer, uma felicidade muito grande participar desta casa, né? Humberto de Campos, que tanto nos trouxe alegria, felicidade, ensinamentos para a humanidade. E através daqui, de bem pertinho do Maranhão, da cidade dele, que hoje se chama Humberto de Campos, Miritiba, né? E passou a infância aqui em Parnaíba. É uma honra muito grande. Meus irmãos, enquanto dá certo aí com o Júnior, ele está ajeitando aí já, vai ficar visível para vocês o slide. O nosso tema escolhido de hoje é a contribuição do Espiritismo para o progresso da humanidade, sobre a transformação pessoal. O Espiritismo não é apenas uma filosofia, mas uma luz para ser vivida, transformando-nos de dentro para fora. Hermínio de Miranda. Espiritismo e suas contribuições. O Espiritismo contribui para o progresso da humanidade ao promover a evolução moral e espiritual dos indivíduos, incentivando a prática do bem e a busca pela verdade. Através de seus princípios, como a reencarnação, a lei de causa e efeito e a comunicação com os espíritos, a doutrina espírita oferece uma nova perspectiva sobre a nossa vida, a morte e o destino do ser humano, incentivando o crescimento pessoal e a transformação moral e social do indivíduo. Já está no terceiro. Isso, mais um. Isso. Aí o próximo. Pronto. Espiritualidade versus ética versus moral versus evolução. Quando eu fui fazer esse slide aqui, eu não sabia o que eu colocava. Primeiro, eu sabia que era espiritualidade, mas eu não sabia se botava ética, moral. Então, eu botei nessa sequência aqui, mas ela, em qualquer sequência aqui, ela é muito perspicaz no nosso dia a dia. Quais países não conhecem Jesus? É uma coisa que me intriga muito hoje em roda de conversa. Porque as pessoas, elas são muito confusas ao falar. E eu não sei se acontece com vocês ou é só comigo. Mas ainda existem pessoas, para não dizer familiares, que quando a gente diz, no momento eu estou nessa religião, e se o outro familiar não tiver a mesma vertente religiosa, cria-se um conflito, ali até uma inviabilidade de um diálogo, de uma coisa assim normal, que eu acho normal, porque da minha pessoa, quando eu estou no lugar e tenho grandes amizades do grupo evangélico. No Buriti dos Lopes, uma vez por mês, eu dou palestra numa igreja evangélica. Mesmo a pastora sabendo que eu sou espírita. Então, aí tem uma amiga minha que diz assim, Ana Catarina, isso é questão de evolução. Aí eu me pergunto, será? Ou é questão de a ignorância do não conhecimento? A ignorância não é da pessoa ser bruta, não. A ignorância que eu me refiro é do não conhecer. Porque para qualquer assunto que a gente tiver de causa, eu só posso conversar a fundo, dar a minha opinião, se eu tiver conhecimento.
Para me fazer uma palestra dessa, eu tenho uma pasta cheia de palestra. Tinha outras, no mínimo umas 5, parecidas com essa. Mas na hora que eu fui ler, eu disse, não está batendo. Aí eu tive que criar mais uma palestra com um slide, eu tive que pegar livros e estudar. Tentei, não vou mentir, porque eu estou na casa espírita, mas tentei usar a inteligência artificial, mas não bate. Não é a mesma coisa da gente ali. Ela ajuda muito, mas não é a mesma coisa que você pegar um livro de Hermínio de Miranda e tirar um trecho e colocar. Então, quando a gente está num diálogo, no mínimo, a gente tem que ter o conhecimento. E a doutrina espírita, eu tenho certeza, eu não conheço a fundo as outras religiões, mas a doutrina espírita, ela nos força a isso, ao ir buscar esse conhecimento. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, nesse ir buscar e o que fazer quando a gente encontra. Quais os países não conhecem Jesus? Vocês já se perguntaram sobre isso? Porque isso foi importante num diálogo que uma parente chegou e disse, Ana Catarina, você é muito boazinha. Aí quando bota o inha pelo meio, já é aquela coisa querendo lhe tirar um pouco para baixo, né? Não tem problema. Então ela disse, você é muito boazinha, eu gosto de você, o único problema é que você é macumbeira, eu ainda vou tirar isso da sua cabeça. Aí eu disse, não tenho nada contra. Pelo contrário, sou uma admiradora dos umbandistas, e qual frequento e ajudo também. Faço trabalho de palestra, levo o Evangelho segundo o Espiritismo, porque eles estudam também, né? Então, estamos todos no mesmo parâmetro. A gente só não pode, gente, confundir as coisas. Por exemplo, no Perseverança, todo centro espírita, vou falar aqui como presidente da UNE, todo centro espírita, como nossa casa, como colégio, como empresa, a gente tem que seguir aquela regra. A nossa casa tem regra. Eu digo isso todo dia para meus filhos. E a gente ainda diz assim, eu ainda digo assim, a porta, graças a Deus, antigamente era estreita, hoje é bem, bem maior. Se não estivesse dando bem, não tem problema, meu filho, está ali. Né? Porque as minhas regras são minhas regras. Para um bom conviver, a gente tem que ter regras em toda casa. Minha avó Maricota, muito sábia, ela ajudou a fundar a igreja Santa Cecília, lá no Pindorama. E ela costumava dizer, quando a gente tinha marido, quando uma ia se separar, alguma coisa, e às vezes tinha uma irmã que criava os filhos, e minha irmã se queixava, alguma coisa, e a vovó dizia, minha filha, todo terreiro tem que ter um galo para cantar, porque terreiro que não tem galo para cantar, todo pinto quer piar. Resumindo, nós temos que ter uma hierarquia, pai, mãe, filhos têm que obedecer, né? Ou também um jargão muito antigo, quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. Isso aqui é só da tia, bem quem tem 50 a mais é que vai relembrar esses jargões, né? Então, quando a gente está no diálogo com pessoas ignorantes de não conhecimento, existem vários países que não reconhecem Jesus, não sabe nem quem é Jesus. Aí você vai se virar e dizer assim, vixe, é um herege. A pessoa que não conhece, não. É questão de história, é questão de cultura, é questão de, não sei se religiosidade. Não, acredito que não, a pesquisa que eu fiz. Então, estima-se hoje que 50 bilhões de pessoas vivam na janela do desconhecimento de grupos distintos, segundo um projeto, uma pesquisa que tem
Joshua Project, um continente com menor acesso ao Evangelho, na Ásia, especialmente os países do sul asiático, como Afeganistão, Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri Lanka. Quais são os países que não aceitam Jesus? Não aceitam porque para eles só existe Deus. Eles têm Jesus como um discípulo de Deus. Então eles não reconhecem, mas não é que eles abominam Jesus, mas é que para eles só existe um Deus, que é o Deus. Jesus é um apóstolo, não é nem discípulo. Discípulos somos nós. O que é apóstolo? Aquele que segue os ensinamentos de Deus e os coloca para os seus discípulos. Discípulos é a comunidade que segue o apóstolo. Então, esses países, eles são seguidores apenas de Deus. São seguidores de Deus e não reconhecem Jesus como Deus. Já o catolicismo, para eles é uma só trindade. Jesus e Deus é a mesma coisa, se não me engano, com o Espírito Santo, né? Então, quantos países não conhecem Jesus? Há mais de 2.000 povos no mundo sem o conhecimento do Evangelho. Cerca de 3.000 línguas sem o verso bíblico e sem o idioma. De 2 bilhões de pessoas que não conhecem Jesus. Aí, para isso, a gente tem que estudar... A gente tem que estudar o quê? História. Tem que estudar Grécia. Aí tem que, ao estudar tudo isso, a história do cristianismo, a história dos países, geografia, tudo junto, é que você vai talvez o que eu esteja falando aqui já é do conhecimento de vocês. Mas às vezes é fundamental a gente saber da história para poder a gente se afirmar em certos diálogos. Porque houve uma onda agora que o caso do IBGE, aí lá vai a Ana estudar o IBGE também, essa pesquisa recente que saiu. Todos preocupados que a gente vai chegar lá e eu peguei alguns dados e vou explicar. A Suécia é um país que ele é quase 0% religiosidade, religião. Mas não quer dizer que não tenha as pessoas éticas, moral. Aí eu comparei o Brasil, é o nosso espírito de guerreiro, né, o brasileiro, com a Suécia. Então, a Suécia, ela tem 48% considerado moderado a criminalidade. Vejam, não é um país religioso. Não tem religião, não segue, não conhece nem o que é Jesus. Algum ali, outro acolá. E comparando com o Brasil, o nosso índice de criminalidade, 64%. O Brasil é o maior país cristão, é o maior país evangélico, é o maior país onde fundou, em 1700, esqueci o nome, a Umbanda foi criada no Brasil. Eu esqueci o nome, mas depois eu lembro. Então, nós somos o maior país cristão, o maior país católico, evangélico, umbandista e espírita. E o nosso índice de criminalidade? Com relação ao país que não é. Aí, bem aqui, na Suécia e na Holanda também, eles não reconhecem Jesus como líder espiritual, nem Bíblia. E bem pequeno a faixa etária de pessoas espiritualizadas, lá não tem mais presídio, penitenciária, porque não tem criminalidade. Vamos fazer, mais na frente vocês vão entender. Aí sim, saiu a pesquisa do IBGE. Jorge Lahar, quem conhece aqui, que é um grande espírita, um homem de uma inteligência fenomenal, que ele diz que a memória dele é fotográfica. Quando ele vai passando o livro,
É impressionante. Ele entende de tudo e tudo e muito mais. E ele fez uma live explicando que o movimento espírita estava em polvorosa, que todo mundo estava chateado porque o movimento espírita caiu. Mas se a gente ver bem aqui, o nível de instrução, que esse daqui, o nível de instrução das religiões, o público espírita é o que tem maior nível de graduação, o mais elevado. Escolaridade do público espírita. Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade, segundo grupos de religião de 2022, desculpa. Então, tem aqui a pesquisa. Dos evangélicos é 5,4, espírita 1,0, um bandista 2,4, tá aí, vocês estão vendo tudo. Distribuição de sexo, por sexo, né? No total, os homens, a maioria do grupo dos 100 religiões e nas tradições indígenas é 50,9%. Então, os homens não têm tanta a busca, a procura pelo espiritismo ou pela religiosidade. As mulheres são mais predominantes na religião. Aí, bem aqui, esse gráfico aqui também é muito importante. Aqui é por idade. De 10 a 14 anos, em 2000, que é esse quadradozinho, essa coluna branca, quase que transparente, em 2000, os 100 religiões, olha aí o tanto que foi, né? Aí chega, vai indo, sobe. Em 2010, pega o pico máximo, e quando chega em 2022, a gente cai. Mas a idade, o público-alvo de que tem religião é de 30 a 39 anos. É o que nós estamos vendo aqui hoje, né? Se bem que tem casas espíritas, que eu rodo todas, como vocês sabem, eu estou responsável a um mandato até o final do ano, 3 anos, à frente da UME, né, União Municipal Espírita, de Parnaíba. Então, eu tenho propriedade para falar. Os movimentos espíritas também, assim como as igrejas evangélicas e católicas, elas têm a época delas. Depende, sabe de quê? De quem está à frente. Como você leva aquele templo religioso. Hoje eu conversando com meu pai, que é maçom, católico, e a gente está tendo o festejo, né, do mês de junho do Sagrado Coração de Jesus. E na época, há uns 10, 15 anos atrás, lá o líder religioso era um. E era lindo de se ver. Era um festejo gigantesco. Era uma festa mesmo. Linda, 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 linda. E hoje tem uns gatos pingados. Aí assim oscila, de acordo com o sacerdote que está lá, né, o padre e tudo. Porque tem a ver. A gente tem que ter essa perspicaz, essa sensibilidade de saber comandar, que não é nada fácil, né, para agradar gregos e troianos. E bem aqui, aí, pois bem, o ponto cume que eu quero chegar para vocês, que eu não vou ter tempo de dizer aqui todos os dados, é que o movimento espírita ficou em polvorosa porque o número de espíritas caíram, assim como católicos. O umbandista aumentou. Primeiro que o Jorge Alahá falou que a pesquisa não foi bem específica, porque na pesquisa eles fazem 10 perguntas para várias coisas. E na hora que chegava no grupo religioso, colocava apenas assim: você tem alguma religião espiritualista, um negócio assim? Ele usou um termo que levou a acreditar que era Umbanda. Com isso, catalogou-se dessa forma errada. Pois bem,
Mas o que mais me preocupou não foi o resultado da pesquisa entre católico perdendo e espírita. O que me perturbou foi que o nosso grupo, nosso país, ele cresceu. Quando o catolicismo perdeu o espiritismo, na verdade, quem ganhou foi o grupo de não religiosos. O que a gente vê na nossa casa? Não sei vocês. Mas antigamente, eu era obrigada, chorando, para ir para a igreja. Mas eu ia. Ou então, a semana toda, várias coisas seriam cortadas. E a gente tinha que obedecer. E a gente vem de um país que é muito forte na nossa sociedade o catolicismo, né? Nossos pais. Você tinha que... Era um evento, no domingo, você se arrumar e ir para a igreja. E quem sentava na frente é quem tinha mais posse. Tanto é que o começo da história da igreja... os bancos da frente, era comprado pelas famílias, e tinha o nome da família tal, e só sentava naquele banco família tal, porque ele comprava e mandava botar, e cada banco mais lindo que o outro, porque era uma forma de ostentar, e pessoas abastardas é que tinham o poder a mais do coronelismo. Daí vem o papado. O papado nada mais é do que, no começo, era um grupo político e que decidia que quem que ia tomar a frente, pasmem, quem mandava na cidade, no país, o Papa tinha mais poder do que qualquer governante. Essa é a nossa história do cristianismo, da Igreja Católica, né? Que eu não vou me aprofundar muito. A contribuição do Espiritismo para o progresso da humanidade pode ser entendida sobre vários aspectos. O Espiritismo enfatiza a importância do desenvolvimento moral e espiritual como caminho para o progresso individual e, consequentemente, da sociedade. A prática da caridade, a busca pela verdade e o amor ao próximo são princípios chaves que promovem a transformação moral. Se eu, há 17 anos atrás, tive uma melhora moralmente, em não fazer certas coisas que eu fazia, talvez pelo ímpeto da idade muito nova, talvez pelo ímpeto do não conhecimento, porque na nossa cabeça vem aquela primeira religião que você pode errar, você vai, se confessa com o padre, ele lhe passa um castigo, Deus também vai lhe castigar se você não fizer mais. Então, foi assim que nós somos criados, né? Todos nós, acredito que vocês também. Nova perspectiva sobre a vida e a morte. E acrescentando isso, já a doutrina espírita, não. Ela eleva do micro para o macro. De dentro para fora, meu melhoramento moral, meu melhoramento ético e social. Se eu estou hoje numa fila, todo mundo já passou por isso, a gente está numa fila, antigamente, hoje eu não faço mais isso, mas você está numa fila, aí tem mais 2 filas depois de você, aí você está pareada com aquela, aí você olha para aquela dali, está menor, aí você vai para aquela para e a sua anda. Minha gente, é só comigo que acontece isso, né? Aí qual é o nosso pensamento? De você não, mas o meu. Poxa, aquela dali tem sorte, eu tenho azar. Gente, azar não existe. Existe consequência. Consequência de lei de plantar e colher. Aí eu comecei, como uma boa filósofa, eu comecei a me questionar. Aí outro dia me botaram, que espiritualidade é assim, a gente está assistindo aqui uma palestra, aí vem aqui a resposta porque você estava matutando, né? Aí veio a Lúcia Helena Galvão, que eu adoro, gosto muito dela. Aí ela diz, não existe sorte ou azar, não existe o acaso. Existe consequência.
Qual é o seu pensamento? Por que você é merecedora e o outro não? Por que só você tem pressa e o outro não? Aquilo ali é a vida testando você a trabalhar a sua paciência e a sua empatia com o próximo. Saber que você tem tantos perrengues, pressa na vida como o próximo. Aí Deus, a espiritualidade, que não é boba, ela diz assim, peraí, bora fazer aqui uma coisa bem bacaninha com ela, né? Então, hoje eu aprendi, se eu for para um banco, eu já vou preparada. Eu disse, hoje não me espere para almoçar, estou indo para o banco. Que a gente tem uma dificuldade depois dos 50, viu, meninos? A gente tem uma dificuldade com coisa de senha, que, meu Deus do céu, por mais que eu anote, depois que eu vou botar aqui, eu anotei, o computador, o aplicativo disse que eu estou errada. Aí eu disse, agora danou-se, porque está aqui, anotado. Aí meu filho diz assim, oh meu Deus, a paciência é bem curta. Aí vem a comunicação com os espíritos, a mediunidade que veio nos ajudar nesses tempos de espiritualidade, não como uma espécie de babá, não como uma espécie de fenômeno. O fenômeno foi no começo de tudo. Allan Kardec, há 160 anos atrás, era necessário a mediunidade, o fenômeno, para poder a gente crer, acreditar, porque nós somos meio que São Tomé. A gente só acredita vendo, né? E ainda hoje nós temos esse problema na casa espírita. Se não tem um médium, não serve. Ou então as criaturas só querem isso por naquele médium. Ou então a criatura só quer saber de consulta. No dia de limpar o centro não vem ninguém. Mas no dia que tem um trabalho mediúnico, aí tem um memezinho na internet, né? A fila dobrando o quarteirão. E a gente precisa aprender que mediunidade não é uma coisa que você se deva se vangloriar. Pelo contrário, mediunidade são pessoas que as têm por um débito passado muito pesado. São pessoas altamente devedoras, pessoas altamente comprometidas ainda hoje. E que por um milésimo por uma coisa bem tênue, você não pode perder essa mediunidade boa e entrar um irmão zombeteiro e continuar dizendo que é o doutor fulano e que você tem que fazer isso ou aquilo. Aí onde entra o estudo da doutrina espírita. Por que os espíritas são tidos como os intelectuais? Não para se vangloriar, mas porque para ter o autoconhecimento. Doutrina espírita tem livros maravilhosos que veio até nós. Você precisa ir atrás de muita coisa não. Pegue o Evangelho. Você quer saber como perdoar? Lá tem o capítulo. Tem dizendo tudo o que se deve fazer com a pessoa que lhe tira a paciência. E pasmem, quem mais nos ensina são nossos familiares. Porque na nossa família está nossos grandes amores, mas também está nossos grandes dissabores, está nossas provas. Aí a gente, de vez em quando, nós mães, a gente já sabe identificar um pouquinho quem é prova, quem é expiação, quem é missão para lhe evoluir e quem não é, né? Marido, esposa, filhos, genro, noras e por aí em diante. Mas são nossos grandes amores e nossos grandes dissabores. Desmistificação de crenças. A doutrina espírita desafia crenças limitantes e preconceitos, promovendo a tolerância e o respeito pelas diferenças, contribuindo num ambiente social mais pacífico e harmonioso. Porque a gente tem que ter, porque tudo na vida, não só na casa espírita, ela parte do equilíbrio. Se alguma coisa te perturba, você deu abertura, você está desequilibrada. Não é desequilíbrio de sair doida, gritando, brigando com todo mundo, também é desequilíbrio.
Mas o desequilíbrio emocional, preocupação demais, o nome já está dizendo, pré-ocupação. Você está ocupando o seu coração e a sua mente e a sua saúde de uma coisa que ainda não aconteceu. Aí lá no Evangelho diz, não vos adianteis com o dia de amanhã. Dia de amanhã, a cada um as suas obras. Para quê? Depois que eu internalizei isso para a minha vida, eu ganhei uma qualidade de vida imensa. E eu hoje, no meu grupo de amizade que tenho, extra casa espírita, eu me considero uma pessoa, assim, muito equilibrada, porque o que eu ouço das conversas e medicações que muitas meninas, filhos nossos, filhas nossas, por muito menos já estão na medicação, por conta do excesso de tudo. O excesso de informação, o excesso de cobrança, meninas muito novas entrando em faculdades de medicina e o índice de suicídio aumentando nas faculdades, principalmente de medicina, porque existe o excesso. O excesso. E para quê? Para quê? Porque a gente vai morrer, a gente não vai levar nada. Nadinha, nem essa blusa aqui que eu adoro, eu não vou levar. Porque na hora vão botar uma bata em mim, que era Deus bote. Né? Porque já morreu mesmo, vai do jeito que tá, criatura. E a gente se preocupa, a gente corre. É como os hindus dizem, que nós brasileiros, a gente parece cachorro doido, correndo atrás do rabo todo o tempo. Não com isso eu estou pedindo para sermos irresponsáveis, não. Eu estou desempregada, trabalhei a vida inteira, desde os 17 anos. Eu estou desempregada há mais ou menos uns 3 anos, 2 anos. E isso me abalou muito, porque é muito ruim quando você é acostumada desde os 17 anos a trabalhar. Mas eu fui buscar no movimento espírita preencher minha vida. E preencho até demais. Né? A dona Rosângela, para marcar uma palestra para mim, aí tem lá do Luz da Esperança, e de vez em quando aí eles ficam. Na Catarina não esquece, não. Porque né, é muita coisa, né, na vida da gente. E eu comecei, nos meus 50 anos, 5 anos atrás, eu comecei a dar limites para mim. Eu digo, não, de 10 eu boto 3 prioridades na minha vida amanhã. E quando me ligo, eu digo, não posso. Eu tinha dificuldade de dizer não. Hoje eu digo bem tranquila, que é a forma como a gente fala, eu não posso. Eu vivia feito louca, batendo nos carros, derrubando moto, bicicleta, não é que essa barbeira não. É porque eu parecia uma doida no meio da rua e falando no celular. Aí eu comecei a dirigir para o meu pai de manhã, porque ele perdeu a visão do olho e está perdendo a do outro. Aí ele aqui olhava para mim e dizia assim, vai, meu Deus do céu, a criatura passou no sinal vermelho, é porque é espírita. Aí diz logo isso, né? Aí eu digo, o senhor não enxerga, o senhor disse que não enxerga, está enxergando o sinal? Eu estava lhe testando aí como o senhor está bom. Aí depois foi o que também? Ele foi falar com meus irmãos, para me chamarem a atenção, porque eu vivia dirigindo, falando no celular. Aí, batia de vez em quando. Quando eu me espantava, pai, né, confusão. E os filhos brigando no carro, no banco de trás, carro de pastel. E eu dirigindo no celular e brigando com o menino. Aí não sai coisa boa. Aí eu comecei, sabe uma coisa? Depois dos 50 a gente começa biologicamente a descer uma pirâmide, né? Isso é ciência. Então eu disse assim, eu tenho que investir no meu envelhecimento, eu tenho que saber envelhecer. Eu tenho que começar, não é só quando eu envelhecer, eu tenho que começar já. Então eu comecei a fazer esse trabalho há 5 anos atrás, comigo, para mim mesmo. E eu ganhei uma qualidade de vida muito boa. Brigando também com a saúde, com a alimentação, com a atividade física. Eu tenho enxaqueca crônica, eu tenho enxaqueca durante o mês todo. Então, a caminhada me ajuda. Só que eu deixava de caminhar porque eu tinha a desculpa que estava com enxaqueca. Aí o médico disse, você não vai deixar de ter nunca, comece. Aí eu comecei a fazer a caminhada e foi melhorando. Então, o que eu quero dizer para vocês, em resumo,
é que o Espiritismo, com uma visão abrangente da vida e da existência, ele contribui muito com a gente. Ele contribui no nosso dia a dia. Ele não contribui. A gente precisa internalizar que o Espiritismo é uma ciência, porque ele mostra por A mais B que você tendo uma filosofia de vida, que é o estudar, o autoconhecimento, ele vai lhe dar uma espiritualidade. E o que é espiritualidade? É você ser um ser melhor. É você ser um ser melhor dentro da tua casa. Ser instrumento de orientação aos que te rodeiam. Ah, mas na minha casa só tem gente difícil. Ah, mas no meu centro espírita só tem gente difícil. Mundo de prova e expiação. O que vocês queriam? O bom, a notícia boa que eu tenho para nós espíritas, viu? É que nós somos, segundo o Divaldo Franco, nós somos a raspa do tacho da panela. Nós somos a última raça e a pior de vidas pregressas. Estamos tendo essa oportunidade em primeira mão, tirando o véu, que é para ver se a gente acelera e seja instrumento de moral social e psíquica para o próximo, independente de religião. Porque religiosidade, como eu mostrei no começo dessa fala, não quer dizer que seja... Ana Catarina, então a gente deixa nossos filhos por aí, soltos, sem religião, mas eu aprendi que para ser gente tem que ter Deus no coração. Aí a gente pode ler o Deus de Spinoza, que é um filósofo do século XIX. Olha quem é o Deus para esse filósofo do século XIX. Para de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faças é que saias pelo mundo, desfrute de tua vida, com sabedoria, com moderação. Paulo de Tarso dizia o quê? Tudo eu posso, porém nem tudo me é lícito. Eu posso mais tarde assistir um show do João Gomes, parece, né? Eu posso beber? Posso. Eu posso fazer o que eu quiser, fazer loucura? Posso. Mas será que me convém? Aí eu faço essa reflexão. Não, mas tu é puritana, tu é muito santa. Não, sabe o que é? Porque se eu for dormir tarde, amanhã eu prejudico todo o meu processo. Segundo, se você tiver um lugar para me sair hoje, não tiver ventilado, não tiver uma cadeira e música baixa e comida, eu nem saio. Porque a gente fica, de certa forma, mais cautelosa. A gente começa a olhar com os olhos mais puro para as coisas, sabe? Mas não é pura a palavra, uma coisa mais apurada. Isso. Entendeu? Nem tudo hoje nos convém, me convém. São minhas escolhas. Uma palestra dessa, uma casa dessa, um passe desse, ali mais do que meu Zé Gomes, João Gomes. Né? Não, mas tudo bem, a idade tem que ir, tudo e tal, pode ir, pode dançar, pode se divertir, tomar um refrigerante, não tem problema. O problema são os excessos, lembra o equilíbrio que essa doutrina nos dá. E o Deus de Spinoza, ele diz, aqui, os filhos ligando, aí tira o celular que eu esqueci de botar. Aí ele diz, eu quero que gozes, cante, te divirtas e que desfrute de tudo que eu fiz para ti. Para de ir a esses templos lúgubres, obscuros e frios, que tu mesmo construíste, que acreditas ser a minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nas praias. Aí é onde eu vivo e expresso meu amor por ti. Para de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca te disse que eras um pecador. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada tem a ver comigo. Se não podes me ler no amanhecer,
numa paisagem, no olhar dos teus amigos, nos olhos do teu filhinho, não me encontrarás em nenhum livro. Para de tanto ter medo de mim. Eu não te julgo, nem te critico, nem me irrito, nem me incomodo, nem te castigo. Eu sou puro amor. Vamos ler aqui, porque tem uma criatura me ligando. Aonde é que nós estamos? Ai, meu Deus. Eu não estou enxergando. O último parágrafo. Eu não te julgo, nem te critico, nem te irrito, nem me incomodo, nem te castigo. Eu sou por amor. Para de me pedir perdão. Não há nada a perdoar. Se eu te fiz, eu te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerência e de livre-arbítrio. Como posso te castigar por seres como és? Se sou eu quem te fez, crês que eu poderia criar um lugar para queimar todos os meus filhos que não se comportam bem pelo resto da eternidade? Quando Deus diz que no Evangelho, quem é um filho que pede um peixe e o Deus vai dar uma pedra? Está lá no Evangelho. Está aí o Deus de Spinoza. Passou, Júnior? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esquece qualquer tipo de mandamento. São artimanhas para te manipular, para te controlar, que só geram culpa em ti. Esse parágrafo aí, se você for ler a história das religiões, eles explicam o que ele está dizendo sobre isso aí. Tem um escritor que ele é muito bom, Júnior Legrazzi, que ele estuda a história das religiões. E ele fala, tudo isso aí muito bom, ele. A única coisa que eu te peço é que te preste atenção à tua vida, que teu estado de alerta seja o teu guia. Precaução, sutileza, o equilíbrio. Tu és absolutamente para fazer da tua vida um céu ou um inferno. O que a doutrina espírita fala na obra literária de Allan Kardec, o céu e o inferno? É um estado emocional. Qual é uma mãe que é um filho hoje vai para uma festa dessa de moto, ela não vai dormir até o filho chegar em casa? Nesse momento eu estou na minha casa, na minha cama, no meu lar, mas eu não vou estar bem. É o inferno. Eu não preciso estar no lugar. É dentro da gente, a introspecção. E do mesmo jeito é o céu. Se seu filho está bem, se sua filha passou numa coisa, se sua filha está feliz, o que a gente diz? A tua felicidade é a minha felicidade. Isso quem é mãe sabe, quem é pai sabe disso. Até mãe de pet, uma amiga muito querida, um parente muito querido, se a pessoa não está bem, que a gente ama, a gente também não está bem, e vice-versa. Tu és absolutamente livre para fazer da tua vida um céu ou um inferno. Para de crer em mim. Crer é supor, é imaginar. Eu não quero que acredites em mim. Ele quer que a gente seja ele. Que a gente seja bom quanto ele. A centelha divina que habita em mim. Sois deuses. Quero que me sintas em ti quando beijas tua amada, quando agasalhas tua filhinha, quando acaricias teu cachorro, quando toma banho de mar. Para de louvar-me. Que tipo de Deus é ególatra? Tu acredita que eu seja? Tu te sentes grato? Ególatra porque quando a gente vai louvar, quer dizer, louvar é aquela coisa de se ajoelhar. Louvar, você louva a Deus, não é se ajoelhando, botando pedra na cabeça, nada contra, que eu já paguei promessa também, até eu conhecer a doutrina espírita. Mas louvar a Deus, a gente louva fazendo o bem, praticando a caridade, a fraternidade. Vocês acreditam que se você está aqui rezando, você chega lá fora, no meu centro aconteceu isso. Porque eu trabalho com moradores de rua e onde eles conhecem meu carro, eles vão para lá. É amigo da tia Catarina, aí pronto. Aí tome ferro nos meus amigos. E quando a gente saía do centro espírita, alguns me relataram, tia Catarina, aquela fulana de tal me tratou mal.
Pensou que eu ia arranhar o carro, que eu ia roubar. Não, eu só vim aqui atrás de um trocado, de uma cesta básica, que eu soube que aqui estava dando, não sei o que, não sei o que. Como algumas igrejas católicas também, que tem o pedinte na porta que não pode entrar. O pedinte tem que ficar na porta. Muitas vezes, Jesus, um parente nosso, passa na nossa porta pedindo um copo d'água e a gente bate com a porta na cara deles. Porque são nós, Deus, nos testando. Deus me livre de alguém eu chegar no carro, já aconteceu algumas vezes também, não sei se eu já contei aqui, que a minha filha mandou comprar um almoço para ela gosta da avó dela para querer agradar, comprou um salmão, um peixe muito bom, com molho de tomate, não sei o quê, molho de maracujá e tudo, aí a quentinha muito bonita. Na hora que eu cheguei no sinal, no Mirante, estava lá o Nonatinho pedindo dinheiro para comer, e a gente não tem dinheiro, a gente só tem Pix. O Nonatinho disse que foi a melhor quentinha que ele já comeu na vida dele, um salmão ao molho de maracujá. Eu dei. Quando eu cheguei em casa, foi uma confusão e eu tive que comprar outro prato de comida. Ser boa, ser samaritana? Não. É medo. É medo, porque eu tenho certeza, por ser do movimento espírita, por estar aqui na frente estudando, falando para vocês, sou a mais devedora do que vocês que estão aqui na plateia. E quanto maior o cargo, mais o débito. Viu? Você já sabe disso, né? Vocês. Mas é por isso que a gente está aqui hoje. Dessa forma, pingando aqui, estudando a impressora hoje. Desde ontem que a impressora deu problema, era para me ter trazido o papel bem direitinho. O iPad também não pegou. Aí chega aqui o aparelhinho que eu trouxe, não pegou. Aí eu dou. Nem que eu não tivesse o slide, eu ia falar para vocês. Talvez não tenha o dom da palavra, mas eu costumo dizer que onde me chamam, eu podendo ir, eu vou, porque eu tenho essa gratidão ao Espiritismo por tanto benefício que ele mudou e nos trouxe, fez a minha vida. E com isso, de quem está ao meu redor também, sente e tem essa melhora. E o Deus de Spinoza, ele continua. Tu te sentes grato? Demonstra, cuidando de ti, da tua saúde, das tuas relações e do mundo. Expressa a tua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Para de complicar as coisas e de repetir como papagaio o que te ensinaram sobre mim. Não procures Concílio de Nicéia, depois vocês procuram. Foi tudo modificado para poder eles pegarem a gente e servir de gado de manobra, para poder a gente seguir ali, para poder a gente dar dinheiro para conquistar o reino do céu. Esse é o jeito de me... Para de complicar as coisas, de repetir como papagaio que te ensinaram sobre mim. Não me procures fora, não me acharás. Procura-me dentro, minha consciência. Aí é que estou, dentro de ti. Esse é o Deus de Spinoza, que, independente de religião, é um belíssimo texto e que nos ensina muito e que tem tudo a ver com a oração. Eu uso isso aí como oração, tá certo? Que eu tenha passado um pouco de conhecimento para vocês. Sou muito grata e muito feliz de estar aqui nessa casa novamente, ser recebida por vocês, vocês aí com a paciência, tá bom, de vocês. E muito obrigada a Humberto de Campos, nosso patrono e patrono desta casa. Uma casa quase já centenária, de portas abertas. E o que eu digo para vocês, meus irmãos, não vos afligeis com o negócio de pesquisa, de a casa é melhor, a outra é pior, é tudo a mesma coisa. Eu tenho 17 anos de perseverança no bem. Já tive vontade de sair de lá, foi muitas vezes. Tem dia que eu saio de lá zuretinha. E eu sou vice-presidente e sou a que menos mando. Mas eu digo, sabe o que é? Eu disse, se eu vier para Humberto de Campos, eu vou ter pessoas. Se eu for para o Vida e Progresso, lá vai ter pessoas. Se eu for para Caridade e Fé, lá vai ter pessoas. Como eu, cheia de defeito e cheia de qualidades. Quando uma pessoa me aborda na rua e diz, Ana Catarina, tu é espírita, me indica aí uma casa, eu digo, onde é que você mora? Ah, eu moro ali perto da rua Franklin Veras, vai lá no Humberto de Campos.
Ah, eu moro ali perto do Pindorama, vai lá no Chico Xavier. Não tem padrão de qualidade, não existe metro no Espiritismo. Até porque somos pessoas cheias de defeitos e qualidades. E o mesmo irmão que lá habita também tem defeitos e qualidades. Mas a gente procura amenizar o coração da gente, como na nossa casa também. Nós temos seres que nos testam no nosso trabalho, na nossa faculdade, em todo canto. O que muda é a centelha divina. Mude você e não o outro. Seja caridoso, seja fraterno e seja misericordioso como nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda hoje espera pela nossa evolução. Muito obrigado. Uma santa noite a todos.